Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos continuar com a nossa aula aqui para o canal Python DS. Eu sou Jânio Lima, vamos falar mais uma vez sobre SQL. Já aprendemos a fazer carga, consulta de dados em geral, já aprendemos a criar um banco de dados do zero com SQLite e aprendemos a fazer a inclusão, a inserção de dados dentro desse banco de dados. Hoje vamos retomar o nosso banco de dados da aula anterior e aprender como a gente consegue alterar dados dentro daquele banco, ok? Então vamos lá. Fazer a nossa carga aqui do pacote SQLite 3. Vamos fazer a conexão com o nosso arquivo de banco de dados. A gente sempre vale a pena fazer aquela conferência se estamos no diretório correto. Ok, então estamos aqui dentro do diretório Python PyAD, que é onde eu guardo o nosso banco de dados aqui de exemplo. Aí no seu teste você vai utilizar o comando dentro da biblioteca OS getCwd para fazer a verificação do diretório de trabalho corrente e checar se está no mesmo local onde você está gravando o seu banco de dados. Vamos agora fazer aqui a nossa conexão. Então, da mesma forma que a gente já viu nas aulas anteriores, para fazer qualquer alteração, inclusão, criação, a gente vai sempre trabalhar aqui com a criação de um objeto. Esse objeto ele é carregado a partir da biblioteca SQLite 3, buscando aqui a função connect e passando como parâmetro o banco de dados com o qual queremos trabalhar. Então vamos aqui rodar. Conexão efetuada com sucesso. Antes de fazer a alteração, vamos aqui usar, eu já deixei no finalzinho do nosso código, a consulta para a gente conferir os dados como eles estavam antes da nossa alteração. Aqui a gente vai ver os dados da aula passada. Então está aqui. O que eu fiz aqui nessa consulta? O detalhamento está no primeiro vídeo de como fazer isso, mas uma consulta simples do select asterisco from clientes e depois o cursor fetch all para a gente conseguir carregar o resultado dessa consulta. Então aqui estão os dados na nossa tabela que a gente criou na aula passada. E agora a gente vai fazer a alteração dos dados. Na alteração dos dados, da mesma forma que eu fiz nos exemplos anteriores, a gente vai criar uma variável do tipo string. Dentro dessa variável a gente vai colocar as instruções SQL que eu quero passar para o meu banco de dados. Então rodamos aqui. Nesse momento eu não estou fazendo nada com o banco de dados ainda. Eu estou apenas criando essa string, que dentro dessa string ele vai nos trazer aqui qual a consulta ou a instrução SQL que eu quero fazer. Então eu vou fazer aqui um update na tabela clientes, e aí esse update, o que ele vai fazer? Ele vai aqui no set, que é para identificar o que eu vou alterar, o endereço, a cidade, o estado. Então são esses campos aqui que vão ser alterados. Da mesma forma que eu usei para criação, eu vou utilizar aqui para alteração, colocando a interrogação como um caractere especial que vai ajudar nas buscas. E aqui no final a condição, quando ou em que situação eu quero realizar essa alteração. Então no where id cliente é igual também ao caractere especial aqui interrogação. Então aqui está configurada a nossa alteração, e aqui embaixo eu vou criar uma outra variável na qual eu vou passar os dados da alteração efetivamente a ser efetuada. Então ele vai seguir aqui a mesma ordem da instrução SQL. A primeira interrogação vai para o Lake Buena Vista, a segunda para Orlando e a terceira para FL, o Flórida, que é o estado. E aqui o ID do cliente no qual eu quero fazer essa alteração vai ser o cliente 2, o cliente cujo ID é o 2. Então criei aqui os parâmetros para a nossa instrução, para a nossa alteração.
Feito isso, a gente vai utilizar aquele mesmo método que já vínhamos usando para executar consultas simples, para criar dados. Agora a gente vai fazer aqui para alterar dados. Então, com execute, ou seja, eu estou carregando aqui o nosso objeto com, que tem a conexão com o banco de dados, executando o que está aqui dentro dessas instruções. Então, vamos lá, rodei. E agora vou confirmar a alteração. O commit, lembrem sempre, confirma o que você executou com o execute. Se você fizer o execute, esquecer de fazer o commit e fechar a conexão com o banco de dados, aquela alteração que você fez, ela não é efetivada. Então, sempre esses dois passos aqui vêm em conjunto. Agora, para a gente conferir, a gente vai repetir aquela mesma consulta que eu fiz há algum tempo atrás e que apresentou esses resultados aqui. Então vamos lá. Executar a instrução select asterisco from clientes e o cursor fetch all para fazer a nossa confirmação. Então vamos ver aqui, a gente conseguiu, vamos ver lá, o cliente cujo ID era 2, o nome Cecília. Aqui agora a gente tem os dados que estavam em branco na consulta anterior. Vejam aqui, Cecília, desculpe, não em branco, estavam com outros dados ali, ó. Reservado Jaguaribe, Ceará. Agora está Cecília, Lake Buena Vista, Orlando, Flórida. Tudo alterado, confirmado dentro do nosso banco de dados. E o último passo que a gente faz, sempre, isso aqui já virou uma repetição aí, que quase um loop infinito, é o conclose. Lembrem-se por que tem que fazer o conclose, porque se você não fizer, você deixa o seu banco de dados aí em aberto no ambiente no qual você está trabalhando. Então sempre lembre, quando você usar um banco de dados, fez o teu conjunto de instruções, fecha a conexão com ele. Então, fechada aqui a conexão, e aí vamos revisar aqui rapidinho o que a gente fez. Vamos só aumentar o zoom aqui um pouco do nosso código. Então aqui eu deixo sempre como pesca. Esse código vai estar todo lá no GitHub, no link na descrição do vídeo. Mas de qualquer modo aqui as referências, a pesquinha aqui para a gente conhecer nosso banco de dados. Conectamos com o banco de dados, configuramos o que a gente quer alterar, os campos que eu quero alterar, a condição na qual eu vou fazer a minha alteração, executo aquela instrução SQL, confirmo a instrução. Isso aqui finalizou a nossa alteração. Depois disso eu venho aqui e faço a conferência. E aí sempre é bom, se você vai colocar isso dentro de uma aplicação, sempre é bom você ter, antes e depois da execução da alteração, um select para aquilo ali. Você não precisa fazer como eu fiz aqui, o asterisco, né? Que como nossa base de dados é um exemplo simples, com apenas 6 registros, não tem problema. Você faria um select mais detalhado aqui para ir exatamente ali onde você alterou. Então você poderia fazer um select só para o cliente cujo ID é o 2, que é aquele que foi alterado. E aí com isso você fecha, confirma como estavam os dados, a alteração que você fez e confirma se aquela alteração foi bem sucedida, fecha a conexão e, como sempre, vale a pena fazer aquela conferência, tentar rodar uma consulta simples para você verificar se realmente o teu banco de dados está fechado. E aqui a confirmação. Então era isso, gente. Com esse vídeo a gente fecha um ciclo bem interessante aí. Criar o banco de dados, inserir dados, realizar a alteração desses dados e no primeiro vídeo fazer todo o processo lá de consulta. Então a gente vai ver aqui, tem outros temas ainda relacionados ao SQL que vale a pena a gente tratar dentro do Python. Em breve teremos novos vídeos, mas deixa também comentário, sugestão de temas interessantes sobre o SQL dentro do Python que vocês querem ver, que a gente faz o vídeo. Um abraço e até a próxima.